seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, a cada dia Deus está nos abençoando com mais revelações da palavra dele. Nós estamos aprendendo a andar com Jesus e tem muita coisa boa que vai acontecer em nossa vida, porque quanto mais andarmos com ele, mais sábio nós nos tornaremos na aplicação da justiça divina. O que você precisa é aplicar a justiça divina na sua vida. Por que, missionário? Porque o sofrimento que acontece com você, comigo, com qualquer ser humano, é uma maldade do diabo, porque Jesus já sofreu nossas doenças, dores, enfermidades, doenças físicas, mentais, espirituais, qualquer mal ele sofreu. Então nós não temos que sofrer, mas muitas vezes, por nós não estarmos ligados em Deus, o bicho vem e coloca, e a gente pensa, está me fazendo mal, e não mandamos o mal embora. Bom, se tem uma coisa lhe fazendo mal, vou mandar essa causa embora também em nome de Jesus. Isso é aplicar a justiça de Deus. E quando nós aprendemos, vamos ser bem-sucedidos. Por exemplo, eu quero falar com você aqui do livro de Filipenses. No culto anterior eu estava falando do apóstolo Paulo, e ele começa no capítulo 3, falando as coisas bonitas, e depois ele passa a dizer do que ele deixou por amar a Jesus. E ele fala o seguinte, versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, que ele foi preparado para ser uma autoridade religiosa no judaísmo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Fariseu hoje é pejorativo, naquele tempo não era não. Era uma seita do judaísmo em que eles queriam ser os melhores, faziam tudo para ser os melhores. Mas como eles não conseguiam e não confessavam, aí passou o pejorativo. Ele é um fariseu, fala uma coisa, mas vive outra coisa. Mas ali era uma competição tremenda. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Para ele não valeu nada aquilo ali. Tem pessoas que se acham melhor do que as outras, porque afinal de contas estudaram, ganharam uma posição. Eu lembro de uma pessoa que era chegada à nossa família, e a minha família, na minha cidade, não tinha mais do que o primário. Depois foi criando ginásio. Eu lembro que meus irmãos foram para o ginásio. Quando eu fui, eles já estavam criando o 2º grau. Então, tudo bem. Mas tinha um lá que o pai tinha dinheiro, então pôs ele estudar fora em Vitória, se formou. E era pessoa amiga, ia lá, conversava com meu pai era pedreiro, uma pessoa simples, mas conversava, era um advogado e tal. Depois ele fez prova para juiz. Aí o meu pai disse, mas mudou por quê? Estava na rua, fui cumprimentar ele, ó. Ah, meu pai, cresceu mais no tribunal lá e teve umas promoções. Mas por que fazer uma coisa dessa? O Paulo disse, eu reputei por perda. Não é porque você teve a facilidade ou a sorte de estudar mais que uma pessoa que você vai achar melhor do que ela. Afinal de contas, se você precisar de um rim e ela for o mesmo sangue ali, ele vai te dar um rim para você. Por que fazer uma coisa dessa? Mas tem gente que é bobo, tem essas coisas mesmo aí. Meu pai falou isso comigo, mas eu não entendi nada, eu fui cumprimentá-lo. Já veio de outro planeta. Aí o Paulo continua dizendo aqui, ó. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
Não importa o título que você tem, qualquer coisa. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha, para ganhar a excelência, não é só o conhecimento. Então, você tem que pôr no coração, eu tenho que buscar essa excelência. E quanto mais você tem, mais que eu dar para você. A quem tem, mais se lhe dará. Quanto mais você segura. Então, e na verdade tem por perto todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Aí sim você vai ter sabedoria. Agora, quanto mais perto de Cristo você estiver, mais humilde você tem que ser. Eu já conheci os grandes pregadores do mundo, muitos já até partiram para o céu, e olha que pessoas simples eram. Não, mas tinha um então, que ele pregava, as cruzadas dele a 100 mil pessoas. Onde ele ia desse jeito, pelo mundo todo. Ele evangelizou a África, ele plantou semente. Hoje a África toda está se tornando evangélica. Ele tem uma grande obra lá. Ele criou uma vez patrocinadores, e como a defasar do dólar era muita, as pessoas ajudavam com $100 por um pregador, que era muito, e ele não ficava um centavo. Pegava as missões lá e financiava. Teve uma vez que eu tinha mais de 4 mil, mais de 6 mil desses pregadores. Que trabalho bonito. Como ele era muito conhecido, as pessoas ajudavam. Até um ex-genro dele disse para Messias Soares, olha, se ele segurar a sua mão e levantar, vamos ganhar o Brasil, você vai poder abrir igreja tudo quando é, mas o pessoal ajuda. Mas não era plano de Deus, nem eu estava querendo isso, então não houve essa conversa. Ele só falando comigo como ele era, o T.L. Osborne. Faleceu tem uns 8 anos, tivemos até no enterro dele lá, levei o pastor Jaime e tal, e graças a Deus por tudo isso. Então, ele disse, a excelência do conhecimento de Cristo. Uma vez eu estava conversando com esse T.L. Osborne, falei um versículo bonito, você pode me citar a fonte? Posso. Citei lá no Salmo, ainda fez assim com a cabeça. Eu falei, só não interessa se eu só orei por ele, ele foi curado. Porque a pessoa não vai esquecer de Jesus. Isso é verdade. Mas qual é a fonte? Eu dei, pegou lá no livro de Salmos e agradeceu pela fonte. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Quer dizer, 3 vezes aqui ele fala em perda. Tudo que era aplauso para ele passou a ser nada. E as considero como esterco. Aquilo que você deixa na bacia sanitária dá descarga que vai embora, que todo mundo deixa. Para ele era esterco aquilo. Ninguém vai reclamar, poxa, joguei parte da minha vida. Não, tem que ir embora mesmo, porque o negócio fede. Então diz assim, ó, e a perder todas as coisas, e as considero como esterca. Por quê? Ou para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Quanto mais você tiver de Jesus, mais solução você tem na sua vida, na sua família. Mais obra de Deus você vai fazer. Quando você tem pouco, você fica relaxado, porque não quer crescer. E tem uma força maligna que não quer que você cresça. Oferece mundos e fundos e não vai cumprir nada daquilo para você poder crer. Não crer em Cristo, mas crer nele. Não, nosso caso é com Jesus. Ele continua dizendo, e seja achado nele, se vós estiverdes em mim, e eu em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. E as minhas palavras em vós. Então, quando você for achado em Cristo, a coisa muda de completo. Na hora que o diabo vem, você está em Cristo. Ele não toca em você. Ele sai voando desesperado. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, e seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E vem, irmãos, essa justiça que nós precisamos estar ciente delas, possuidores dela, para nós fazermos a obra do Senhor. E a vida para nós, então, vai ser uma grande bênção. Para conhecê-lo, tudo isso é para conhecer a Jesus. E a virtude da sua ressurreição. A maioria nem sabe. O que aconteceu na ressurreição de Cristo? Ele ressuscitou por si mesmo. Ele estava separado de Deus.
porque morreu espiritualmente na cruz. Quando ele recebeu nossos pecados, o Senhor Pai o abandonou e ele gritou: meu Pai, por que me abandonastes? Porque Deus é um fogo consumidor. Se Deus ficasse com ele, ele seria destruído, porque aí ele estava em pecado. E Deus então o abandonou. Sozinho, não é que ele pecou, com o nosso pecado. Sozinho ele desceu no inferno, não teve um com ele. Isaías 63 conta isso aí no início. E lá no inferno ele lutou com o diabo, venceu o diabo e arrancou dele tudo que ele roubou de Adão. Quando naquela hora ele arrancou, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu no inferno e tocou em Jesus. E ele foi vivificado, recebeu vida de Deus de novo. Mas naquele momento, nós que já nascemos separados de Deus, toda a humanidade também foi vivificada em Cristo. O que foi feito por ele foi por nossa causa, o sofrimento. O que foi feito depois que ele pagou o preço em seu diabo foi feito por nossa causa, porque nós estávamos nele. Então hoje, não temos que ficar xingando o pregador e não sei lá mais que. Não, nós temos que falar com ele. Para com isso, que Jesus já pagou o preço. Você só aceitar Jesus e passar a andar nele, na hora que você partir desse mundo, você tem um céu para viver. E se você não nascer de novo, você vai para o beleléu. Uns vão para o andar de cima para estar com Deus a vida toda, ou vão para o andar de baixo, que é o abismo sem fundo. Daqui a 1 trilhão de anos, vezes 1 trilhão de anos, a pessoa continua caindo no meio de fogo e enxofre, que é o lago de fogo e enxofre. Então nós temos que aproveitar isso, porque agora nós temos direito. Deus não pode, por nenhum propósito, olhar para uma pessoa e falar: eu não quero você salvo. Por que não pode? Porque ele colocou o pecado dela em Jesus e Jesus pagou o preço. Então não tem pecado mais dela, é só ela reconhecer e aceitar Jesus e acabou. Muda de vida. Agora aquele que aceita e volta para a vida velha, é a porca que levou um banho tremendo, puseram um lacinho bonito dela, ficou a dona porquinha bonita. Mas quando soltou, ela correu lá para a lama lá e se envolveu na lama de novo. Não pode, temos que continuar agora, não porquinha, mas a ovelha limpa do Senhor Jesus, preparado para ir para o céu. Glória a Deus por isso. Para conhecê-lo e conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Acabou, não tem mais nada. Estamos completamente livres para continuar a vida com Deus. Amém? Amém. Cadê Fernandes? Está por aí hoje? Vem cá, homem de Deus. Fernandes está feliz, irmão. Ele vai gravar um disco esses dias aí, parece que é terça-feira. Como é que é esse negócio? Terça-feira é o povo de fé. Só um pedacinho do refrão, velho. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levanta a mão. Cadê o povo ousado que é cheio da unção? Tá lá, tá ali, também aqui. O servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, tá ali, também aqui. O servo que não brinca de ser cristão. Vai ser bonito, pessoal. Deus me deu essa letra. Eu não ia dar para ele, não. Eu ia dar para... Mas ele foi: Fernando, quanto tempo você não tem uma letra minha? Tem um tempinho, né? Mas Deus, ele separa as coisas na hora certa. Baiano tem uma conversa, né, pessoal? Eu vou falar para a sua pessoa. Sim, Carlinhos. Vamos cantar? Mas fica de pé, pessoal, que eu não sei qual que ele vai cantar, mas nessa não, mas vai, depois que ele gravar, ele vai. O senhor ministrou aqui agora e o senhor deu até uma deixa. O CD número 5, faixa 11, foi para a antiga serpente, foi para o Beleléu. Ah, essa é gostosa, pessoal. Essa foi lá no Pará. Eu estou fazendo a campanha lá, aí numa cidade Deus me deu. Nós cantamos no avião lá e gravamos direitinho ali para poder preparar a música depois. Aí no outro dia tinha um gringo com a gente, Soares, Bela Léo. A primeira foi... Foi o...
Foi então. É. Foi. Aí eu falei assim, não, tem uma nova, qual que é? Foi Beleléu. Beleléu? O que é Beleléu? Esquece, vocês só tem réu no inglês, nós temos só uma palavra para o inferno aí, então, foi para o inferno. Mas vamos cantar agora, que é bonito aí. A antiga serpente não pode mais bicar você, pessoal, porque ela perdeu a batalha. Hoje é dia de libertação, vamos aplaudir a Jesus? Vamos embora. Aí é a nossa vitória, hein? A nossa vitória está no nome de Jesus. Faz assim com a mão assim, ó, joga aí, ó, vai lá, ó. Foi pro Beleléu. A antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu. O inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ele sempre será réu. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro que o diabo vivia nos acusando aprontava sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, e pra quem contava amarra passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu. A antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu. O inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ele sempre será réu. Grite agora, dê um brado de vitória. Eu sou filho do Deus vivo e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Tá bom aí, diga eu vou ao céu. Vamos dar o brado da vitória agora, ó. 1, 2, é agora, vai. Grite agora, dê um brado de vitória. Eu sou filho do Deus vivo e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Foi pro Beleléu. A antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu. O inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ele sempre será réu. Ao vencedor Jesus. Obrigado, Fernandes. Vamos sentar, irmãos. Nós estamos fazendo um estudo do Evangelho de Marcos, já estamos no capítulo 4, e no culto anterior eu falei de 2 versículos muito importantes, que foi o primeiro e outra vez, Marcos 4:1. Começou a ensinar junto ao mar. Por que tem essa particularidade aqui escrita? Porque mar onde tem muita água, e mar simboliza a Bíblia, que tem água de Deus, que não é brincadeira, para curar você e libertar, fazer aquilo que você precisa. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou no barco sobre o mar, sobre a palavra de Deus, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então o pregador ele tem que saber que quando ele vai pregar, ele tem que se assentar sobre o mar da palavra de Deus. Ele pode ser usado em qualquer palavra que aqui está. E antes de vir para a igreja, já orou, já pediu a direção a Deus, e Deus abriu para ele a palavra. E ele tem que entregar, porque é nessa hora que Deus fala à igreja. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão desenganadas. Olha, o culto anterior, que testemunho bonito, pessoal. Nossa, o garoto com a ferida no pé, e a doutora
Não tinha jeito, abriram lá e saía pus, um mês aquele negócio. Ela disse, olha, se chegar na veia aí, nós vamos ter que cortar o seu pé fora. Olha que tragédia. E a mulher desesperada acorda de manhã lá no Paraná, assiste um programa que começa às 4h30 da manhã até às 6, lá no SBT. E na hora da oração, ela foi, pegou um copo d'água e saiu com a água, acordou ele. Mãe, o que houve? Toma que você vai ficar curado hoje. Essa água está ungida. Aí tomou, deu um beijinho nele e foi para o trabalho. E o garoto, quando ela chegou 3 da tarde, tomou um susto. Ele estava com os colegas na rua, tinha um mês na cama que não levantava e já jogando vôlei lá, que ele queria ser jogador de vôlei. 3 dias depois estava tudo fechado. Essa água da palavra de Deus é que cura, a outra é símbolo. Quando você recebe essa revelação de Deus, seu problema você pode dizer, hoje acabou. E toma essa atitude positiva e acabou. Você sente no seu coração que Deus lhe deu a bênção. Aí continua aqui agora. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Não pode deixar a multidão ficar fora do mar. O nosso trabalho é trazer você para onde está a palavra de Deus fluindo. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, ele dizia na sua doutrina. Aí ele vai falar a parábola do semeador agora. São 4 divisões que ele fala, e uma delas é que tem sucesso. Ele fala, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí ele explicou essa parábola, parte por parte, dizendo o seguinte, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem parábolas, que são meios de ensinar. Então Deus quer dar para mim e para você a capacidade de saber os mistérios do reino de Deus, que são tudo coisas simples. Deus não fez nada complicado. Não tem que ser uma coisa que você tem que pegar uma faculdade de química, de física, de engenharia, medicina, e estudar durante anos para descobrir. Não, vem por revelação, tanto para o sábio como para aquele que nunca foi à escola. Ele ouvindo entende, desse jeito ele ora e Deus abençoa. É o que Deus está fazendo hoje aqui no nosso meio, e graças a Deus por isso. Quando nós começamos na televisão, o Brasil era 2,3% da população evangélica. Não tinha mais do que isso. Igreja de 100 lugares era uma igreja muito grande para aquela época. Nós no início tínhamos igrejas muito menores. E Deus aí foi abençoando. Eu orava dizendo, Jesus, se o Senhor curar uma pessoa em cada família, o Brasil está ganho. Hoje a população evangélica passa de 40%. Por que está ganho? Porque não tem coisa mais lindo que um membro da família ser curado. Conta a verdade, como é que você foi curado? Eu estava assistindo aquele programa, você acredita naquilo? Aquele cara é um trapaceiro, não sei lá mais o que. Eu falei, não, uma palavra que ele falou entrou no meu coração, eu criei, e aquele sofrimento de anos desapareceu. E começou a acontecer isso, irmãos. Foi um milagre, você não imagina o que aconteceu através do nosso programa. E não era Show da Fé, né? Tinha outros nomes. Um deles era a Igreja da Graça no Seu Lar. Foi mudando, até que um dia eu senti, peraí, o Evangelho faz o verdadeiro show da fé. Porque a pessoa vai e é curada. Isso é um show. Aí muita gente não põe show é coisa do mundo. O mundo está aproveitando o nome, show é coisa de Deus.
Quando Jesus vier, vai ser um show tão grande que esse tal lá de Hollywood vai ficar envergonhado, vai abaixar a cabeça. A coisa que nunca os olhos viram, o ouvido nunca ouviram. E não vai ter mais jeito para a pessoa ser salva, tem que ser salva antes. Aí ele vai pegar a gente, nós vamos subir com ele para o céu e todo mundo vendo. Ué, mas não tem motor, não tem nada, olha como é que eles estão indo embora. E vão para nunca mais voltar. E quem ficar aqui, vai a coisa ser apertada. Procure subir quando Jesus vier. Acerte-se com ele, porque isso vai ser sério. Então, o saber, a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus. Irmãos, se nos é dado saber o mistério, por que não sabê-los agora? Temos que começar a buscar Deus. E Deus vai mostrando para nós. E breve, não vou ver o nosso Brasil todinho sendo do Senhor Jesus. Não sei quais são os piores para se converterem, mas é hora para que todo mundo se converta. A gente possa levar o maior número de pessoas. Mas não é só o Brasil, não. Nós estamos atingindo milhares de pessoas. Agora, nesse sábado e domingo, eu vou estar fazendo a Santa Ceia com vocês aqui. Sábado 9, 14, 18, domingo 7, 9 e 11. Aí eu vou viajar para a Europa 2 semanas. 14 dias na Europa, 14 dias de bênção. Já chego na segunda em Madrid, na terça em Budapeste, na quarta algumas cidades da Romênia, como Timișoara, Oradea. Também o ano passado eu fiz muito lá. Eu conto para você aqui agora. Bucareste, Timișoara, Sibiu na Romênia, depois Bucareste, depois Viena na Áustria, depois Paris, depois Bruxelas, depois Porto em Portugal, Lisboa em Portugal, Roma na Itália, Londres e depois São Paulo de novo. Graças a Deus por isso. Vai ser bênção. Aí o pastor já vai ficar 2 semanas com vocês. Vocês vão ver como é que o homem é usado, pessoal. É outro departamento. Eu tenho um jeito, ele tem outro. De pregar, de ensinar e Deus operar em nome de Jesus. E eu espero ouvir falar de grandes maravilhas que Deus vai fazer aqui em nome de Cristo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a novela da vida real, que eu quero juntar um tempinho maior para poder orar com vocês, para Deus abençoar em nome de Jesus. Então vamos à novela agora, e o que Deus fez hoje aí? Coisa linda, por favor. Sivaldo nasceu e cresceu na Bahia, mas ainda não era cristão. Por volta dos 15, 16 anos, onde eu já comecei a tá fazendo essas coisas, né? Onde eu bebia, começava a ir para as festas, e onde eu comecei a vir ter o conhecimento de estar querendo mexer com outras coisas. Foi onde eu fui para a prática de fabricar armas caseiras. Eu comecei a pegar pegava uns pedaços de pau, né? Aí eu colocava um cano em cima, amarrava, abria um buraquinho no cano ali, colocava um pouquinho de pólvora, e aí eu pegava, batia com a pedra em cima, só para me ver o estouro. Até que com 17 anos, foi onde aconteceu uma fatalidade comigo. Foi onde eu fui disparar essa arma e foi onde ela explodiu e acabou atingindo a minha cabeça. O cano partiu e ele entrou aqui. Eu estava sozinho no mato, eu não vi mais nada. Foi onde aconteceu que eu caí, desacordado, perdendo sangue, né? Porque abriu o buraco que o cano entrou. Aí me socorreu, ele levou para um hospital. O médico já estava sem esperança dele mesmo, que eles não tinham esperança que ele ia sobreviver. Praticamente fiquei quase um mês ali em coma. E aí depois que eu saí do coma, fiquei mais 2 meses, indo quase para 3 meses em recuperação no hospital. Só que quando eu saí do hospital, o médico pegou e falou, chamou meu pai, chamou a família e falou assim, ele vai ser dependente de remédio. Isso aconteceu em 2001. De 7 anos depois, as coisas se agravou mais. E aí o médico falou assim, o remédio que ele toma não faz mais efeito. E o cérebro dele está ficando com mancha. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aconteceu algo inesperado. A gente já morava nesse lugar, a gente era vizinho, a gente começou a se conhecer, a gente começou a namorar, depois nós vamos se casamos. Neste momento, um vizinho faz um importante convite para o casal. Aí eu recebi um convite da Igreja da Graça, que foi um obreiro que chegou e falou assim, vai ter um evento no Vale do Anhangabaú. Teve a palavra, teve uma oração, que sempre ele faz aquela oração forte, né, para as pessoas serem curadas, pessoas serem abençoadas. Senhor, eu sei
que o Senhor está operando agora. E queremos ver todo tipo de milagres aqui agora. Mal, eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Eu estou falando agora, em nome de Jesus, você tem de sair dessa pessoa. Eu estou ordenando neste momento, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E foi ali que onde eu recebi a cura. E depois, para poder ter certeza, eu fui até o hospital. Foi onde aquele que tinha na minha mente, que tinha no meu cérebro, as manchas, o médico falou assim, não, seu cérebro está que nem um cérebro de bebê, de criança, está limpo. A partir do momento que eu fui para a igreja, que eu recebi ali a cura, que é onde eu comecei a participar automaticamente, eu já deixei aquelas práticas. Em 2016, a irmã de Sivaldo deixa a Bahia e vem morar em São Paulo. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão me evangelizou. Até que em 2021 eu me batizei na Igreja da Graça. Hoje eu faço tudo. Hoje não tem nada. Hoje eu não sou dependente de remédios. Então foi uma mudança muito radical. Foi da água pro vinho mesmo. Porque, tipo, o que aconteceu com ele não foi para a morte. Além de levar ele para a presença de Deus, ele me levou eu também. Hoje eu sou grato por tudo isso. Todo dia ao levantar, ao deitar, sempre eu falo, meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Irmãos, nós temos as missões e elas são financiadas por pessoas que Deus escolhe. São os privilegiados. Elas sentem no coração de se inscrever como patrocinadora. Todo mês elas dão aquela oferta marcada por Deus. E assim nós estamos conseguindo colocar o programa em tantas nações, como vamos agora, só colher os frutos ali. As pessoas virão, vão participar de um culto que vai ser uma verdadeira bênção. Como é que eu, missionário, eu sinto a chamada? Eu não sei como é que você sente, mas que a pessoa sente, sente. E quando Deus chama, não é a mente que está pensando, não. Você sabe até a quantia. Ele falou comigo, eu vou dar tanto por mês. E aí, você será bem-vindo. Como é que eu faço para poder me inscrever? Eu vou pedir aos irmãos para dar para você esse papel. Aqui está essa cartela, tem uns bancos credenciados. Aqui você faz seu pedido de oração. E na inscrição você repete o pedido aqui. Esse papel vem para a minha mão, eu vou orar por você. Esse aqui fica com você. Sempre que você estiver lembrando, ore. E vamos, aquela coisa impossível que você quer conseguir, mas não consegue. Põe como alvo e nós vamos fazer a oração. Aí você vai e deposita a sua mensalidade. Mas ora para as almas também serem convertidas. Não basta só, não, Deus, acorda aquelas pessoas. Nós estamos entrando no Oriente Médio, onde é dificílimo pregar, porque a perseguição estatal. Tem país ali que você vai para a cadeia se carregar a Bíblia na mão. E nós estamos lá falando da palavra de Deus e as pessoas se convertendo. Isso vai passar assim como aquilo que fazia oração no início. Deus, cura um de cada família. Daqui um pouquinho toda a família lá está com a pessoa curada. E aí também vão procurar e fazemos essa mudança. As pessoas procurando Jesus. É um privilégio você ser chamado por Deus. Eu estou em casa, como é que eu faço, missionário? Esse QR Code aqui explica tudo, está aqui debaixo da minha mão. Pega o seu celular, põe no modo foto, quadro para uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Primeira, como se ajuda pelo cartão de crédito, mas está tudo explicado. Segunda e terceira, você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta, vá pessoalmente e deposite na agência desse banco ou faça uma transferência direta. Lotérica, você chega lá e diga para o caixa, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Se ele não perguntar, você fala, se perguntar, você responde. Qual o convênio, missionário? 30 91 20 65, repetindo 30 91 20 65. Ou você pode fazer também um Pix, esse QR Code aqui agora muda para o de Pix, então você vai fazer o Pix e é simples. Isso é uma maneira, mas tem outra maneira mais fácil ainda. Pega o seu celular ou o seu computador
e abre no nosso site ongrace.com. Ongrace é ONGRACE.com. Aí você abrindo ali, você vai ver na tela principal, onde abre, que o portal é grande, você vai gostar depois de você assistindo tudo ali. Em cima está escrito assim, doações. Você clica, vem as mesmas informações que eu dei agora. Enquanto eles vão fazendo a inscrição, maestro, a primeira pergunta agora, por favor. Missionário, para Deus, existe alguma diferença entre pecado intencional e pecado por ignorância? Mas claro que tem. Tem vezes a gente peca por não saber. Outras vezes que a gente quer, sabendo que a Bíblia proíbe, eu vou fazer. Esse é mais difícil de ser perdoado. Por exemplo, a Bíblia, eu vou lhe contar um caso. Aconteceu comigo, com um jovem na igreja. Nós estávamos assim, a secretária do pastor, tinha mais dois rapazes, nós estávamos conversando sobre comida, cada um. E eu sou capixaba e lá na minha terra usa muito comer chouriço, que faz com sangue do porco. Limpa bem a tripa grossa, coloca ali, põe erva doce e tal, e eu era doido por aquilo, mas a Bíblia proíbe. Tem 4 coisas do Velho Testamento que ficou para o Novo. Onde está isso, missionário? Está lá em Atos 15, 28 e 29. Aí quando eu falei chouriço, a secretária falou assim, você come sangue? Para com esse fanatismo, é comida. Ela falou assim, você crê na Bíblia? Eu falei, só no Novo Testamento. Não, principalmente no Novo Testamento. Ah, que bom que você crê no Novo Testamento. Abra Marcos 15, você pode abrir? Posso, na hora. Aí eu abri aqui no Marcos 15, Atos 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu fui ler devagar, bem devagar. Não vos impor, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Lê para nós, que vos abstrai das coisas sacadas. Entendeu? Entendi. Segunda, e do sangue. Aí eu parei e falei, Jesus, me perdoe. Eu não conhecia esse versículo. Então não era intencional. Pedi e nunca mais quis comer o chouriço. Me oferece, não quero. E Deus é como se fosse um respeito ao animal, que a vida dele estava no sangue, você deixa o sangue embora. Mas também qualquer doença que a gente tem vai para o sangue, né? Do bicho também pode estar. Você vai comer aquela doença, se não foi bem preparado. Aí eu parei. Bom, então o pecado intencional é aquele que você não tem intenção, mas faz. Aí você confessa e perdoa e Deus perdoa. Segunda pergunta agora. Missionário, qual a melhor forma de honrar Jesus? Honrar a Jesus é amar a Jesus, é respeitar a palavra dele. Se não respeita a palavra, você não honra ele e não faz o que é certo. E ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Essa é a melhor maneira. Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário, estou com muitas dores na coluna. Fui diagnosticado com hérnia de disco e bico de papagaio e me vejo todos os dias sofrendo com incômodos que me impedem de viver como antes. Além disso, não consigo encontrar meios que reduzam minha angústia. Remédios e tratamentos pouco têm adiantado. Não consigo fazer nada sem sentir dores. O que posso fazer para não ser mais afligido por esse mal? Meu irmãozinho, você tem que pegar na palavra. A Bíblia diz, em Isaías 53, 4, 5, que Deus pegou todas as nossas doenças, inclusive dor na coluna, que for de doença, e colocou sobre Jesus. E ele levou, ele sofreu. Ainda diz mais, pelas suas feridas foste sarado. Você medita nisso. E tem depois Mateus 8, 37, 38, 1 de Pedro 2, 24. Fala a mesma coisa. Então, se você crê, manda embora, fica firme que vai sair. O inimigo não resiste quando você resiste ele não aguenta. Porque o nome do Senhor, para ele, é um fogo que queima. E ele não suporta. Ele vai bater em retirada. E vem à igreja, participe aqui do culto, daqui a pouquinho nós vamos orar e Deus vai abençoar bastante. Vamos agora
o coração de abrirmos. Vê um testemunho da nossa TV para eu poder fazer oração com vocês. Nossa TV é tudo na vida da gente, principalmente dentro de casa, apesar de que eu sou eu e Deus dentro da minha casa. Ele, inclusive, foi agora, eu estava assistindo o programa à noite em oração, no Libertação, a vizinha aqui no alto, ela olhou de lá. Ai, ore por mim, ore por mim. Eu digo, só fiz assim com a mão. Aprendizagem na palavra, né? Maravilhoso. Deus fala comigo através da palavra. E ultimamente, então, eu tenho aprendido muito. E persevero diariamente. Eu tenho uma intercessão muito cedo com o Senhor. Todos tinham que ter a nossa TV em casa para ver a mudança em tudo. Financeiramente, paz de espírito, né? E não sei, é tudo na minha vida, é tudo a nossa TV. Deixa eu falar com você, eu vou pedir para dar esse papel para quem não tem noção do que é a nossa TV, para você aprender um pouquinho. E mais informação, você liga para nós 0800 201 4000 ou destaca essa parte aqui, coloque seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora que nós vamos ligar para você para dar as informações. Vamos ficar de pé agora que nós vamos orar, pessoal. Agora, curve a cabeça e feche os olhos. Pastor Jaime já vai entrar orando comigo agora. Pai, nós estamos entrando em oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos responder agora. Pai, eu amarro todo o mal que está em todas as pessoas. E eu ordeno agora, você, espírito da perturbação, que perturba com maus pensamentos, que perturba com doenças, que perturba com problemas financeiros, dificuldades no casamento, você vai sair dessa pessoa agora. É uma ordem. Começa orando sério agora que Deus vai ouvir. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou ministrando a bênção. Isto é uma ordem agora e o inimigo tem que sair. Aproveite, você nunca teve uma oportunidade tão boa quanto essa agora de se livrar dos seus problemas. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu paraliso essa ação maligna. Tem que sair agora, tem que orar mesmo, irmão, agora forte, está chegando perto, você está a um passo de receber a sua bênção agora. Está paralisada toda ação maligna de enfermidade e doença. Esse mal vai ter que sair agora, nós estamos exigindo, em nome de Jesus, pega o que é seu e vai embora. Você que está nessa mão direita aí com essa dor terrível, saia. Vai embora agora, estou mandando e sai da esquerda também, é de qualquer parte do corpo, lá desde o alto da cabeça, só dos pés, vai saindo agora. Espírito da artrose, solta essa pessoa, solta a artrite, solta a bursite, solta a tendinite, vai saindo, que você não vai ficar mais agora. Estamos exigindo, Deus, esse povo é o povo que o Senhor abençoou, e no nome de Jesus nós repreendemos todo o mal e falamos, sai agora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Na autoridade desse nome, no poder que há nesse nome, o mal não pode ficar. Vem comigo, vem nessa oração, você deve orar agora com autoridade, dizer ao mal, hoje é o seu dia, a sua hora, o seu momento com Deus. Levante a sua voz, diga ao mal, saia do meu corpo agora, chama este mal pelo nome e diga, vai embora em nome de Jesus. Seja uma infecção, seja uma inflamação, seja uma doença congênita, adquirida,
vida, seja uma doença incurável. Lembra que para Deus não há impossíveis. Então agora você pode dizer: o câncer que apareceu, câncer, eu te amaldiçoo, suma do meu corpo, vai embora do meu corpo. Amigo, isso é o poder do nome de Jesus. Fale em nome de Jesus: o câncer vai embora do meu corpo, sai agora. Onde ele estiver, do alto da cabeça, a planta dos pés, em qualquer órgão, nós mandamos que ele se retire agora. Suma em nome de Jesus. Ó espírito de enfermidade, sai agora. Vai saindo da visão, da audição, das cordas vocais, das vias respiratórias, toda cardiopatia grave que está aí, toda cardiopatia congênita desapareça. Nós falamos agora o mal no aparelho digestivo, o mal gastrointestinal, a lesão grave no intestino que assustou a família, que apavorou a família, que terá seu tratamento penoso. Eu digo: o mal sai agora. Vamos nessa fé, meu irmão, vamos nessa fé, minha irmã. O mal que impede a mulher de engravidar, do homem engravidar a mulher, seja no filho, na filha, no genro, na nora, seja no irmão, na irmã, no cunhado, na cunhada, nós mandamos essa normalidade embora. A normalidade que apareceu na criança, que crescer, não está crescendo como deveria de crescer, não está falando como já deveria de falar, qualquer atraso na fala, qualquer atraso nos movimentos, qualquer atraso na mente, nós mandamos: sai da criança agora, vai embora, em nome de Jesus. É o Alzheimer que apareceu no adulto, nós mandamos sair em nome de Jesus. E atenção, atenção, pastores, atenção, atenção, obreiros, toda pessoa que tem dificuldade de movimentos, ela está sendo abençoada agora. Olhe para a pessoa para você ajudá-la na oração. Eu digo: sai das pernas, sai da coluna, sai da cervical, da lombar, das vértebras, saia do ombro dessa pessoa, do braço dessa pessoa, uma lesão no tendão, eu digo que desapareça agora, na junta, nas articulações. Ela não levanta o braço, não abre, não fecha a mão. Nós mandamos, nós exigimos: sai, sai, sai agora. Agora inchaço no joelho, dor no joelho, falta de líquido, falta de cartilagem, inflamação no menisco, seja o que for, uma pancada que essa pessoa teve há muito tempo e de vez em quando volta uma dor no joelho e hoje voltou forte. Nós exigimos: sai agora. Alô, amigos, eu estou de volta aqui dos estúdios para anunciar o nosso final de semana Santa Ceia do Senhor. O nosso missionário vai estar conosco às 9, 14 e 18 horas. É muito bonito o final de semana. Santa Ceia, esse domingo vai ser histórico em todas as igrejas da graça. Por quê? Porque foi um domingo como este que Jesus entrou em Jerusalém para mudar a história da humanidade. Jesus entrou para mudar a história da humanidade. Então nós convidamos você a ir numa igreja da graça. Aqui na sede serão 7 horários nesse domingo. É o chamado Domingo de Ramos, né? Vai ser muito lindo. 7, 9, 11, missionário ainda presente. 14, 16, 18 e 20 horas. Veja comigo o Douglas Barreto cantando Por Isso Eu Quero Te Louvar. Vai lá. O meu dia a dia é cheio de vitória, sempre vou profetizar. Só em Ti, Senhor, eu tenho alegria, vivo tão feliz, vou te glorificar. Então lá em cima assim, vamos lá. Por isso eu quero Te louvar, Senhor Jesus. Por isso eu quero Te louvar. Oh, glória a Deus, é muito especial. Deixa eu orar por você agora. Pai amado, Pai querido, eu oro por todas as pessoas que estão conosco nessa noite de sexta-feira. Alguém numa aflição de espírito, alguém muito angustiado está orando, alguém com dor de cabeça, com aperto no peito. Eu levanto a voz para dizer: o mal vai embora, saia, opressão maligna, opressão diabólica, opressão satânica, solte essa pessoa, vai embora desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a todos, colocando a bênção no copo com água, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu lembrar você que estamos de plantão, então, final de semana, Santa Ceia histórica. Esse azeite aqui é o da Sexta-feira Santa, é o azeite de Israel, que vai ser entregue na Sexta-feira Santa. Um abraço, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência
3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.